queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Nós vamos estar lendo do 23 ao 26 e depois o 29. Mateus capítulo 23, do 23 ao 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: tivemos vivido os dias de nossos pais, e não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Aqui na verdade, o capítulo todo de Mateus 23, ele tem um questionamento. Ele carrega toda uma reprovação. Se você puder ler todo ele depois. E toda a reprovação que ele carrega nesse capítulo inteiro é só uma. De várias maneiras ele fala a mesma coisa. E o que ele fala? O que ele reprova? Ele reprova atitudes vazias. Ele reprova atitudes de obediência apenas. Ele reprova atitudes exteriores. Ele reprova as práticas corretas, mas com a motivação errada, mas com o coração errado, mas com a emoção errada. Na verdade, eu queria deixar bem claro que ele não reprova as atitudes certas. Ele diz sim que temos que ter as atitudes certas. Só que nada vai adiantar as atitudes certas com o coração errado. Então, o que ele despreza, o que ele quer chamar a nossa atenção, é com que coração, que tipo de entrega, que tipo de amor nós fazemos as coisas. E isso que ele está dizendo é justamente para nós que estamos na igreja. Ele não está falando para aquele que está vindo, porque aquele que está vindo ainda não tem nem as atitudes corretas. Aquele que está vindo tem que passar por uma peneira, onde ele vai mudar a aparência, as práticas. Aqui ele está falando para aqueles que já mudaram a aparência, que já mudaram a prática, mas que ainda o coração está ancorado num princípio que não é o amor, que não é uma entrega, que não é um romance com Deus. Aqui ele reprova aquilo que a parada que a gente dá na nossa vida, que a renúncia foi que fez. Eu não estou falando hoje de manhã para pessoas que não fizeram renúncias. Eu não estou falando hoje de manhã para pessoas que já não deixaram a prática visível do pecado. Porque hoje, eu sei que não faz parte mais da nossa vida, você num boteco, que não faz parte mais da sua vida, você numa roda de escarnecedores, você passando para tomar a cervejinha depois do expediente, nada disso, eu sei que não faz mais parte da nossa vida, que nós já vencemos tudo isso. Aquilo que é visível nós vencemos.
Vencemos porque fizemos renúncias. Vencemos porque adotamos novas práticas, né? Quando nós viemos para a igreja, quando nós nos convertemos. Deixamos de mentir, deixamos de roubar, passamos a dizimar na igreja, passamos a ofertar, né? Passamos a cumprir escalas, cumprimos escalas no louvor, cumprimos escalas no voluntariado, chegamos mais cedo, limpamos a igreja, recolhemos o lixo. Tudo isso já aconteceu nesse momento da nossa vida. Tudo isso nós já fazemos. Nós cumprimos esses mandamentos. Mas o que Jesus reprova aqui é quando nós ancoramos a nossa vida nisso. É quando nós chegamos na igreja e você pega o seu barco e você solta a âncora do seu barco e ela atraca na igreja. Ela fica na igreja. E aí nós ficamos com essas práticas que não é reprovada. Nós temos realmente, isso mostra uma transformação. Isso mostra que você mudou a âncora da tua vida de outros lugares e colocou ela na igreja. Mas o que ele reprova é que a nossa vida não pode ficar só desse jeito. Eu queria que você parasse já para pensar nessa mensagem. Se a tua vida é um âncora, um barco que ancorou na igreja, e quanto tempo ele está atracado desse jeito? Quanto tempo ele está parado na igreja desse jeito? Com essas atitudes recheadas de obrigação, com essas atitudes de mandamento, porque o que Jesus estava reprovando eram pessoas que viviam o mandamento, que viviam as suas obrigações, mas que eram âncora. E eu parei para pensar essa manhã, quando eu meditava nessa palavra, se eu era âncora, ou se algum tempo da minha vida cristã, que já faz alguns anos, eu me converti em 2002, faz 20 anos que eu me converti, se em algum momento desses 20 anos, eu fui âncora e pude observar na minha trajetória alguns anos que eu me mantive âncora dentro da igreja. Eu queria só que você soubesse que se manter âncora dentro da igreja é salvo. Você vive os preceitos da lei dentro da igreja. Você vive o que a visibilidade do cristão exige de você. Você vive isso dentro da igreja. Mas isso não agrada e nem arrebata o coração de Deus. Esse tipo de atitude não atrai o sorriso de Deus. Esse tipo de atitude apenas não atrai o brilho dos olhos de Deus para você. Porque são atitudes que talvez já não são mais recheadas de prazer. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 3, que no mesmo versículo dá para fazer um paralelo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz assim: olha os âncoras, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não mais sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés,
o véu está posto sobre o coração deles. Você mantém aberto aí. Aqui ele fala de um momento da história onde Moisés ele recebe tanta presença de Deus, que ele tem que colocar um véu no rosto. Ele fala de um momento único, um momento de um relacionamento maravilhoso, um momento de uma unção extraordinária, um momento de um mover extraordinário, um momento de um encontro extraordinário de Moisés, ao ponto de brilhar tanto aquilo que ele recebeu de Deus, que ele tinha que botar um véu no seu rosto. Só que chega um momento onde não precisava mais disso, porque já tinha se cumprido dentro de Moisés e dentro de todo o povo, aquilo que desceu sobre a vida de Moisés, tinha necessidade de se cumprir. Mas o povo se apegou tanto a isso, tanto àquela atitude religiosa, tanto aquele comportamento, que se esquece daquilo que recebeu, ou pelo qual, o propósito pelo qual foi recebido, e eles ficam só com a atitude. Eles ficam mantendo aquela atitude. Eles continuam colocando o véu. Eles continuam vivendo aquele momento que veio com um propósito e que entrou no coração de Moisés e também entrou no coração de muitos ali. Aquela presença, aquela demonstração do que nós podemos viver essa presença, nós podemos viver esse brilho, nós podemos viver esse nível de relacionamento. Mas aí eles ficam com a cerimônia daquele momento. Eles continuam com o véu, e aí ele diz assim: o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. Ele está falando assim: existem algumas coisas que Cristo vem para remover, existem algumas atitudes religiosas que devem ser arrancadas e substituídas pelo relacionamento de Cristo. Por quê? Por que Cristo remove? Porque senão nós continuamos a fazer aquilo que você aprendeu. Aquilo que você aprendeu quando? Quando o barco da tua vida ancorou na igreja. Aí você começa a ter as atitudes de quando o barco ancorou na igreja. Aí você vive pelo que você entendeu naquele dia, pelo batismo que você viveu naquele dia, pelas normas, pelas leis de organização que você aprendeu quando você chegou. E você fica naquilo. Você fica preso àquilo. Você fica monitorado no comportamento. E aqui nesse texto ele fala assim: e não se atentaram para aquilo que Cristo veio para remover da nossa vida. Aí na sequência, olha aí, leia aí comigo, 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui, Cristo está dando no mesmo texto uma liberdade pelo qual Ele trouxe para aqueles que tinham ancorado
o seu barco na igreja, na lei, no comportamento, nas atitudes, naquilo que aprendeu no começo. Aí ele diz assim, que em Cristo nós temos liberdade. Liberdade de desenvolver um relacionamento pessoal. Você sabia que o Espírito Santo se revela de maneira pessoal para cada um? Você sabia que a linguagem do Espírito Santo, para ele falar comigo, os detalhes do nosso relacionamento é diferente do seu? Você sabia que o mover dele é diferente? É por isso que nós não podemos recriminar a igreja que roda, que rodopia, porque o manifestar de Cristo dentro das emoções, da vida emocional daquela igreja é diferente da nossa. Tem a igreja que tudo é um silêncio, tem a igreja e a maneira que tudo é nas palmas, tem a igreja que simplesmente chora, tem a igreja que voa, tem a igreja que o fogo pega. Por quê? Porque Cristo veio para retirar o véu e trazer a liberdade. Porque Cristo veio para retirar o véu do templo e dizer: agora todo mundo tem acesso. Agora vocês não precisam ficar só com as práticas religiosas. Agora o relacionamento veio para todos. Agora não se é escolhido um ou outro para que desça o Espírito Santo para governar, seja para ser sacerdote, para profeta, ou levita, ou juiz. Agora o véu rasga e vem para todos. Agora você não precisa viver como se o véu estivesse sido mantido. Agora a glória é manifesta para todos. Agora ele desce. Ele vai para o Pai, para o véu se rasgar, para descer, para você falar abertamente. Para você sentar do lado e dizer: fala comigo, Jesus. Me ajuda, conversa comigo. Espírito Santo, ministra. Me faz entender. Ele veio para trazer essa liberdade. Sem peso. Sem fardo, sem ser guiado por ameaça do diabo ou culpa. O religioso, ele é guiado por culpa ou por ameaça. O religioso, ele é guiado por medo. Ele não é guiado pela liberdade do relacionamento. Ele não tem atitudes de resposta do Espírito Santo. Ele tem atitudes de medo. Ele tem atitudes de lei. Porque é assim que tem que ser feito. Porque eu não posso fazer assim. Porque vai vir um castigo. Eu estou vivendo desse jeito, está acontecendo, é castigo de Deus. Ele não é guiado pela graça. Ele é guiado pelo castigo. Ele é guiado pela resposta negativa das tuas atitudes de pecado. Aí olha só o que esse texto que nós lemos disse: em Cristo nós temos liberdade. Sabe qual é a diferença entre o versículo 13 em diante e o versículo 17 em diante? É que no versículo 13, o crente ainda é âncora. Ele está ancorado nos preceitos da sua conversão. E é salvo, tá? Mas a partir do versículo 17, quando a gente entende que o Senhor é Espírito, e onde o Espírito está, tem liberdade, tem relacionamento, tem nutrição, tem vida.
não é um sepulcro caiado, não é uma coisa morta, não é algo que você vive por conta daquilo que você recebeu naquele momento da tua vida ou da sua conversão. É algo que você continua recebendo, é algo que você continua sendo nutrido, é algo que você continua tendo vida e vivendo por vida. Olha o que ele diz, tem liberdade. Sabe o que ele está dizendo? Não é uma âncora que parou, é uma raiz que invadiu a terra e recebe nutrição, 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 recebe relacionamento, recebe vida, recebe sangue, recebe água. É algo que você não é guiado somente por uma profecia ou por uma palavra. Você é guiado por uma voz. Você é guiado por uma voz que você não sabe da onde que ela veio, porque ela vem de dentro. Você sente um comando de uma voz de dentro. Sabe por que de dentro? Porque eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, na mesma altura, no mesmo poder, com o mesmo desejo de se relacionar e interagir com você. E esse vai vir, e ele vai habitar dentro de você. É por isso que a voz vem de dentro, porque ele se relaciona com a gente, o Espírito Santo, dentro. Tão dentro que parte do que eu vejo não é o que eu estou vendo, é o que ele está me mostrando. Parte do que eu sinto não é o que eu sinto, Paula Fuzizaki, é que o Espírito Santo sente através de mim, o que ele mostra dentro de mim. Parte do que eu faço não é o que eu desejo, porque a minha carne, ela não se converte. A minha carne, ela jaz no pecado. Mas o que eu faço pelo Espírito é porque agora ele habita dentro de mim, ele interage comigo, a tal ponto que ele está fundido em mim. Então não vive realmente mais eu, não vive realmente mais você, mas ele vive em mim, através de mim. É por isso que a vida do crente não pode ser uma âncora estacionada na igreja, mas ela tem que ser uma raiz que recebe essa nutrição tão profunda da morada do Espírito Santo, no qual a gente tem vida. Quem tem vida tem liberdade e interage. Olha o que Apocalipse 2 diz para mim e para você, versículo do 2 ao 5. Olha o que diz essa palavra. Eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Sei que tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas aqui nessa carta diz assim: mas eu tenho algo contra você. Eu tenho algo contra você que, apesar de saber o teu esforço, apesar de saber que você passa por provações, apesar de saber que você ancorou o teu barco na igreja e você permanece lá, e você vive provações e você permanece lá. Eu sei que você ancorou o teu barco na igreja e você se esforça para se manter lá. E esse esforço não é pouco, não. Existem pessoas que estão na igreja 2, 3, 5, 10. Eu há 20 anos estou na igreja. E aqui essa carta está dizendo que reconhece tudo isso, reconhece todas essas práticas, todas essas atitudes de perseverança e de obediência dele. Eu sei que você cumpre os mandamentos, eu sei que você respeita a sua esposa, eu sei que você honra o seu pai e sua mãe, eu sei que você é um dizimista. Ele está valorizando todas essas atitudes. Eu sei que você é um ofertante, eu sei que você se esforça muito, muito, muito para manter a tua fidelidade. Ele está reconhecendo tudo isso. Eu sei de todas as mudanças
que você fez desde que você se batizou, desde que você colocou o teu pé na igreja. Essa carta reconhece todas as nossas atitudes, de quando a gente muda o percurso da nossa vida e ancora o nosso barco na igreja. Mas ele termina essa carta dizendo assim: mas eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa que não me agrada, uma coisa que me entristece na tua vida, uma coisa, que você abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra onde foi que deixou de ser bom? Lembra onde que deixou de dar borboleta na tua barriga? Lembra de onde foi a ânsia de orar na presença dEle? Lembra de onde foi que acabou a empolgação de simplesmente estar? Lembra? Ele não está reprovando toda a atitude correta da igreja de Éfeso. Até porque, quando nós realmente entregamos a nossa vida para Jesus, tudo isso faz parte. Não tem como nós entregarmos a nossa vida para Jesus e todas essas mudanças não acontecerem na nossa vida. Toda essa prática errada, realmente ela deve sair da nossa vida. E ela sai. O que ele está reprovando aqui é que não pode ficar só nisso. Sabe o que está acontecendo aqui? Você sabe qual é o maior perigo da sua vida? Você sabe, você que está aqui na igreja e você que está em casa nos acompanhando, você sabe qual é o maior perigo da tua vida com Cristo? Não é você voltar para o que você fez. Não existe nenhum tipo de possibilidade de eu voltar às práticas do que um dia eu tive. Isso está tão longe de mim, isso está tão longe de você, que eu tenho certeza que é muito difícil, pastor Carlos, você voltar às práticas erradas. Existe tanta consciência construída dentro de mim de que isso não é bom. E não é só pela palavra. Existe tanta consciência construída dentro de você que a bebida que você abandonou não te fez bem, que a prostituição que você se envolveu não te traz prazer. Isso aí está muito definido dentro de nós. Mas existe um grande perigo para a nossa vida. Que o Senhor falou isso comigo nessa manhã. O perigo, filha, não é o que você deixou para trás. O perigo é o que pode entrar pela frente da tua vida. O perigo é você estacionar o teu barco e você ficar só nessas práticas. O perigo é você deixar para trás a liberdade e o relacionamento pelo qual o Espírito Santo desceu para se relacionar, para fundir em você. Eu queria que você entendesse, igreja do Senhor, que o problema da tua vida não é você voltar para as suas práticas, porque em cima de tudo isso já existe uma consciência fundamentada dentro de você, de que isso não é bom. Mas você pode ficar ancorado, não usufruir da liberdade que Cristo veio para nos trazer e não se relacionar com o Espírito Santo que veio para ser fundido em você. Esse é o perigo. Atitudes certas sem relacionamento. Ser uma âncora, um barco ancorado na igreja e não ser uma árvore com raízes fortes para receber toda a nutrição que esse relacionamento pode dar para mim e para você.
O perigo é entrar num ativismo sem amor. É entrar numa obrigação sem gratidão. Ter atitudes de obrigação na igreja, de cumprir escala sem alegria, sem prazer. Executar sem amor. Cumprir por mandamento. Para você entender, olha só o que a Bíblia diz para os maridos. Maridos, amai a sua esposa. É um mandamento. Mulheres, em tudo, sejam submissas ao seu marido. É um mandamento. Só que você imagine, vou imaginar minha vida com o meu marido. Ele tem o mandamento de me amar. E eu tenho o mandamento de em tudo ser submissa a Ele. E nós vivemos 15 anos. Imagine só esses 15 anos. Ele sem prazer de me amar. Ele sem desejo de me amar. Ele indo e vindo para suas obrigações. E vivendo visualmente todas essas obrigações. Porque ele ancorou o barco dele na minha estação e agora é obrigação dele me amar. Porque eu ancorei o meu barco na vida dele e em tudo eu tenho que me submeter. Você imagine que tristeza seria esses 15 anos da nossa vida. Tudo pelo mandamento. Tudo pela obrigação. Não importa que tenha prazer. Não importa que tenha desejo. Não importa que tenha amor. Não importa que tenha interação. Não importa que tenha alegria. Não importa que tenha celebração, desde que esteja cumprindo o mandamento. Se fosse dessa maneira, a gente não estaria mais junto. Eu tenho certeza disso. Mas porque nós temos o mandamento, mas nós temos relacionamento, esses 15 anos se tornam 15 anos de parceria, 15 anos de cumplicidade, aonde eu me submeto não por um mandamento, mas por amor, por entendimento, por companheirismo, por estar debaixo da mesma missão, por querer o mesmo propósito, por desejar chegar no mesmo momento, pelo desejo de servir alguém que me ama. Eu tenho vontade de servir Ele, eu tenho vontade de estar com Ele. Nós temos prazer em ficar juntos sem fazer nada. Nada de importante, sem produzir uma atitude religiosa. Nós simplesmente temos prazer em ficar junto, conversando. Às vezes de bobeira, às vezes assistindo um filme como ontem, filme besta pra caramba. Que eu falei, não vou mais assistir não, amor, vou dormir. O prazer não estava no filme. O prazer estava de deitar do lado dele, no braço dele, e ficar assistindo o filme. O que eu quero que você entenda, que apesar de ter um mandamento, tudo isso foi desenvolvido por amor. Tudo isso foi desenvolvido por amor. Porque nós decidimos rechear o nosso relacionamento com amor.
Olha o que Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Ele está falando assim, ó, porque em Cristo nem aquele que cumpre como aquele que não cumpre, nem aquele que foi circuncidado porque a lei mandava, ou aquele que não foi circuncidado. Em Cristo isso não tem valor nenhum. Olha o que diz: o que tem valor, mas não tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor tem valor. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Aquilo que eu disse para você, que o maior perigo da tua vida não é você voltar às práticas. O maior perigo da tua vida é você entrar numa religiosidade, é deixar de impor o que a lei mandava pelo que o amor cobre na graça. É você deixar de impor na tua vida o que o amor cobre. É você deixar só o relacionamento de atitudes religiosas impostas quando você se converteu ou você colocou isso dentro de você por amor. Olha o que diz em Apocalipse, lembra? Lembra do que você me fazia sorrir? Uma das passagens que eu acho mais linda, que eu fico imaginando Deus saltitante, é quando Moisés chega diante de uma oportunidade de pedir qualquer coisa para Deus. Ele podia pedir qualquer coisa, e ele fala assim: Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não quero o que a sua mão pode fazer. Eu quero o meu relacionamento com você. Você imagine só Deus brincando com ele. Poxa, meu filho, o quê? O que você quer mesmo, filho? Eu quero te ver. Meu filho, você quer me ver? Filho, você não pode me ver. Não tem quem me veja e permanece vivo. Mas olha, vamos fazer o seguinte: você fica aqui e eu vou passar de costa. Você imagine Deus fazendo isso? Você imagine um Deus tão ocupado, tão grandioso, tão pleno, tão completo, tendo uma atitude de passar de costa para o filho ver? Porque ele valoriza essa atitude de amor, de relacionamento. Porque ele valoriza esse momento de intimidade de um relacionamento com o filho. É por isso que esse texto diz assim: eu sei de tudo que você vive, faz e o que você abandonou, todas as tuas atitudes de obediência. Mas eu tenho uma coisa. Por que você abandonou aquele amor que você tinha quando você fazia as mesmas coisas? Ele está falando assim: você hoje faz as mesmas coisas, mas aquilo que eu amava, aquilo que arrancava sorriso dos meus lábios, aquilo que tirava o brilho dos meus olhos, isso você deixou para trás. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você sabe o que é uma borboleta voando na sua barriga? Você sabe o que é esse tipo de emoção, de ansiedade? Sabe aquela sensação de espera? Eu tive essa sensação quando eu vi o Rodrigo no altar. Aquele momento de espera. Ele estava me esperando. Aquilo que eu sonhei por 30 e tantos anos ia acontecer. Ele estava ali. Aquela coisa boa. Aquilo que me trazia alegria. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, Ele está querendo dizer assim:
Eu queria isso de volta. Eu queria essas atitudes de volta. Ele não quer a sua performance. Um dia, como eu disse aqui no começo dessa palavra, em Cantares de Salomão diz assim: eu ouvi a voz do meu amado. Um dia eu ouvindo essa mensagem, quando eu disse para você que eu parei para pensar em que momento da minha vida atracou num barco na igreja e eu fiquei. Logo depois do nosso casamento, eu tinha tanto medo desse mandamento: mulheres em tudo sejam submissas ao seu marido. E eu sempre fui muito forte, continuo sendo forte, mas sou uma forte submissa ao meu marido. E quando eu me casei, eu tinha muito medo de atravessar ele. Então eu fiz algo que eu nunca deveria ter feito. Eu passei a total responsabilidade do meu relacionamento com o Espírito Santo para ele. Como eu tinha medo e confundir se as minhas atitudes eram do Espírito Santo ou não, ou poderia ser da Paula e eu poderia não estar vivendo no princípio, você sabe o que eu fiz? Eu condicionei ouvir a voz do Espírito Santo somente através da vida dele. Tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia tomar decisão, eu falava assim: Deus fala com ele, Deus fala com ele. E eu levei uns 3, 4 anos desse jeito. Até que chegou um dia que eu ouvi essa palavra, ouvi a voz do meu amado. E eu me perguntei assim: quanto tempo faz que eu não ouço a voz do meu amado? Aí eu busquei, e eu só ouvi a voz do amado através da boca do Rodrigo. Aquilo foi me dando uma tristeza, porque eu não conseguia lembrar de tanto tempo que fazia. A última vez que eu tinha ouvido a voz do amado falar diretamente comigo. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: Lembra do seu casamento? Como eu fui preciso em tudo que eu falei com você? Lembra da sua esterilidade? Lembra de quando vocês assumiriam a igreja? Como seria? Lembra? E eu fui lembrando de tudo que ele tinha falado comigo. Mas depois que eu casei, fazia muito tempo que ele não falava comigo. Sabe por quê? Porque eu fiquei com as atitudes corretas e por medo, eu deixei o relacionamento de lado. Naquele dia, eu chorei muito. Eu falei: Espírito Santo, eu não quero mais ser cumpridora de lei. Eu não quero mais só viver as coisas certas. Eu quero viver um relacionamento. Me perdoa porque eu condicionei você falar comigo através da vida do meu esposo. Me perdoa porque eu condicionei você falar comigo através de profetas. Me perdoa porque eu sempre condicionei você falar comigo de alguma maneira, de alguma circunstância, quando nunca precisou disso entre nós. Quando você desceu para se relacionar diretamente comigo, me perdoa, eu não quero mais esse tipo de vida, eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Naquele dia, eu fiz as pazes com o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu queria que você entendesse nessa palavra, que quando Abraão pediu Isaac, ele não estava pedindo a atitude de sacrificar. Ele estava
pedindo o coração dele de volta. E tanto era o coração, que quando ele decidiu no seu coração, ele devolveu o coração para Deus. Quando ele tirou o coração da atitude de se entreter com o filho e deixar o Deus que deu o filho, o Senhor diz assim: não precisa. Atitudes religiosas na nossa vida faz a gente cumprir. Sabe o que acontece com a gente quando o relacionamento é pausado nisso? Você vai e mata Isaac, porque você recebeu uma ordem, porque você recebeu uma obediência, e você não tem relacionamento para quando Deus muda a ordem. Atitudes religiosas te faz ser cumpridor de coisas, sem sentimento, sem relacionamento. Eu queria que você parasse para olhar dentro de você, se está recheado de amor. Enquanto, se alguém adora, eu queria orar com você, mas eu queria que você olhasse para dentro de você. O Senhor manda te dizer que Ele está com saudade. Quero voltar ao início. Ele está com saudade. Encontrar. Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade. Quero rever meus conceitos. Eu estou com saudade desse relacionamento íntimo. Eu estou com saudade do lugar de intimidade que nós vivíamos. Vou regressar ao caminho. Eu estou com saudade dos teus pedidos, recheados de amor, de simplesmente quero te ver. Você passou só a pedir. Você passou só a querer coisas. Você só passou a querer lugares. Você passou só a querer posses. Você passou a pedir só para chegar em lugares. Você não quis mais o nosso lugar. Você não desejou mais o nosso lugar. O nosso lugar de intimidade. O nosso lugar de amor recíproco. Eu sei que você se esforça. Eu sei que você honra os seus compromissos. Eu sei que você faz a minha obra social. Eu sei que você vem ao culto. Eu sei que você cumpre uma escala. Eu sei que você decora uma igreja. Eu sei que você caminha na direção de uma rede. Eu sei que você pastoreia uma igreja. Eu sei da força que você faz. Mas eu não quero só isso. Eu nunca quis só isso. Se for para eu ter as suas atitudes, sem ter o teu amor genuíno, eu quero o teu amor genuíno. Se for para você ficar com o que eu te dei e não querer a mim, Abraão, eu vou pedir o teu Isaac, porque eu não dei o Isaac para você ficar com ele. Eu dei o teu Isaac para você me glorificar com ele. Eu me arrependo, Senhor. Eu não quero o teu Isaac, Abraão. Eu nunca quis. Eu quero o teu coração de volta. E eu quero voltar ao primeiro amor.